Boa noite, queridos, boa noite, irmãos. Estamos reunidos neste instante para oferecermos ao Senhor o nosso culto de gratidão, expressando a nossa adoração, expressando a Ele o nosso entendimento de que, sendo o nosso Deus, é o nosso provedor, não só na condição de nosso Salvador, mas também como aquele que renova o cuidado a cada manhã, através das suas misericórdias, renova o seu favor a cada manhã, através dos livramentos de salvação que Ele nos proporciona. Então, nesse instante, estamos juntos e celebramos ao Senhor, expressando a nossa gratidão por ser Ele o nosso único Deus. Separamos um texto para esta manhã que é também um texto desafiador, é também um texto que deve nos provocar, no sentido de nos fazer pensar, nos fazer considerar como temos servido ao Senhor, com que intensidade e mais, com que qualidade estamos nos apresentando diante dEle. Eu queria pedir a você que abrisse sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 13. 2 aos Coríntios, capítulo 13. 2 aos Coríntios 13. Nós vamos ler o texto e vamos ler até o versículo 5, na parte A desse texto. 2 Coríntios 13, do 1 ao 5, parte A do verso. E diz assim: é esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os demais, que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Agora escutem isso: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Entenderam? Examinai-vos a vós mesmos. Numa outra versão, nós lemos assim: examinem-se para ver se realmente estão firmes na fé. Provem a si mesmos. Nós somos desafiados pelo apóstolo Paulo, nós somos desafiados pela palavra, nós somos desafiados pelo próprio Deus a um autoexame. Ao invés de olharmos para fora, a proposta do Senhor é: olhem para dentro de si. Olhem para dentro de si. Ao invés de tomarem conta do comportamento dos outros, observem o comportamento de vocês, avaliem o comportamento de vocês, as atitudes de vocês. Nesses dias de tecnologia avançada, eu tenho dito que assusta-me o número de pessoas que, via de regra, usando
os canais digitais, usando Instagram, usando Facebook, vive a vigiar, a tomar conta da vida alheia. Assusta-me o número de pessoas que transita pela rede social apenas para exercer um papel de polícia e tomar conta das pessoas, da vida das pessoas. A palavra de Deus diz: examinai-vos, examinem-se para ver se realmente estão na fé, se esta é a conduta correta, se permanecem firmados no Senhor. E eu não creio que um comportamento desses reflita aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Chegamos ao absurdo de pessoas que mantêm contas no Instagram, mantêm páginas nas redes sociais, usando pseudônimo, usando codinome, apenas para vasculhar a vida alheia. Isso é assustador. Examinai-vos, examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. O apóstolo João, lá no capítulo 3 da sua epístola, diz no verso 18, 1 João 3,18: filhinhos, escuta, não amemos de palavras nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabe quem disse isso? O mesmo apóstolo Paulo, na primeira carta a essa mesma igreja em Corinto. Eu sempre digo que Corinto foi uma igreja complexa, difícil, delicada, mas eu imagino que vivemos dias onde a complexidade, onde os desafios que se apresentam a nós são bem maiores do que aqueles que Paulo viveu nos seus dias. Há pouco tempo eu conversava com um amigo, pastor também, e ele falava das suas angústias e tensões, em particular por causa de pessoas que já não integrando, por razões diversas, integrando o corpo vivo de sua igreja ali, onde ele ministrava e conduzia o ministério, ainda lhe causavam tensões, transtornos, preocupações, por conta desse tipo de comportamento. Eu me sinto honrado, eu me sinto feliz, porque tenho ex-ovelhas em São Paulo, no Rio, aqui em Santo Aleixo, que nos acompanham através das redes sociais. Sinto grato a Deus pela vida dessas pessoas, desses queridos, pessoas que ainda nos acompanham através dos nossos encontros diários, do Conexão Diária, e vez por outra recebo uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de gratidão, porque aquela palavra foi ao encontro desses queridos, que já não são ovelhas de direito ou fato, mas ainda guardam, reservam nos seus corações um respeito e um carinho pelo tempo que pudemos trabalhar juntos, sendo seu pastor, sendo líder espiritual de suas vidas. E tudo dentro do respeito, tudo dentro do devido cuidado, porque eles têm pastores, eles são ovelhas de um outro pastor. E é interessante, abram aqui um parênteses comigo, é interessante que uma dessas ovelhas há pouco tempo fez uma consideração a respeito da falta de um contato, de um distanciamento nosso, não é?
e ex-ovelha, né? E eu falei, olha, hoje a irmã tem um outro pastor que é seu líder. Eu não posso, de forma alguma, sob qualquer pretexto, atravessar essa relação. A irmã tem um líder, a irmã tem um pastor. Eu não posso, de forma alguma, desrespeitá-lo. E eu penso que ela compreendeu, porque continuamos caminhando respeitosamente, cuidando, na medida do possível, através da oração, através de uma manifestação de respeito e carinho um do outro. Então, nessa noite, eu gostaria de fazer um desafio a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã, a você que é membro de Lírio dos Vales, a você que é membro dessa igreja, a você que não é membro de Lírio, mas respeita, mas entende o cuidado de Deus através dessa igreja sobre sua vida, através dos ministérios dessa igreja sobre alguém que está próximo a você que já está em outra igreja, integrado em outra igreja, debaixo da liderança de outro pastor. Caminhe com esse líder, caminhe com essa igreja, mantenha o seu foco ali, invista seus valores, seus talentos ali. Ore por nós, ore pela igreja, ore pela liderança, mas torne-se efetivamente ovelha desse novo pastor, nesse novo rebanho, e sirva ao Senhor com alegria onde Deus permitiu que você estivesse, onde Deus permite que você esteja. Faça isso com alegria, porque quando o Senhor voltar, Ele não vai buscar uma igreja seletiva, Ele vem buscar a sua igreja, mas, como diz o texto, examinem-se a si mesmos, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé firme, provai-vos a vós mesmos. Eu entendo, ao longo desses 30 anos de ministério, que somos devedores ao Senhor em todo o tempo, na adoração e no serviço. Somos devedores ao Senhor. E adoração e serviço que passam obrigatoriamente por rendição e engajamento, engajar-se com sua igreja. E aqui eu quero aproveitar mais uma vez e falar aos membros de Lírio dos Vales, em especial a você que tem entre 13 e 59 anos, você jovem casal, você moço, você moça, você meu adolescente, você meu jovem membro dessa igreja, você adulto que está nessa faixa etária, que não tem comorbidade, que não está dentro de um grupo de risco, com uma doença crônica, com uma enfermidade crônica, você que está entre essa idade, 13 e 59 anos de idade, que goza de boa saúde, que tem podido sair segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalhando, que continua indo ao mercado, que continua pegando ônibus, pegando van. Eu queria vê-lo aqui, eu queria vê-la aqui. Eu preciso caminhar com você nessa proposta, crescendo firmados na fé. Ah, pastor, mas eu acompanho todos os cultos da minha casa. Você acompanha o seu trabalho? Você continua fazendo compras através dos aplicativos? Ou você já sai ao mercado, você já vai à farmácia, só não vai à igreja? Aquilo que eu fiz semana passada ou semana retrasada, será que só dentro da igreja está o vírus da Covid-19? O vírus da Covid-19 não está no mercado, o vírus da Covid-19 não está na farmácia, o vírus da Covid-19 não transita pelos meios de transporte.
Será? Fica a nossa reflexão, fica para a nossa consideração, fica para o nosso autoexame. E eu quero, mais uma vez, lembrar e pedir a você que guarde isso. Examinem-se para ver se realmente estão firmes na fé. Provem a si mesmos. Eu compreendo bem a dificuldade de alguém que com 60 anos ou mais, integrando o grupo de risco, tem as preocupações não apenas de contrair, mas de possivelmente transmitir para outros irmãos o vírus da Covid. Eu compreendo bem o pai ou a mãe de uma criança de até 12 anos. Eu compreendo bem a dificuldade, mas é difícil a gente entender. E humanamente falando, eu digo, eu tenho grandes dificuldades de entender alguém que, quando tudo isso começou, dizia: quanta falta eu sinto da igreja, quanta falta daquela comunhão, quanta falta. E agora nós temos tido a oportunidade de ao menos uma vez estarmos reunidos aqui. Mas isso não é prioridade. Essa comunhão não é prioridade. Esse tempo de adoração na comunidade da fé não é mais prioridade. Examinem-se, provai-vos. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento para permanecermos focados nele, interessados naquilo que ele tem para as nossas vidas. Vamos adorá-lo, vamos celebrar ao Senhor. Temos algumas canções que nos conduzirão nesse instante de celebração. Tributo a Ieoa e ó quão lindo esse nome é. Vamos adorar ao Senhor com essas canções. Eu quero lembrar também que hoje o nosso culto expressa a nossa gratidão pela vida de pessoas muito especiais na história dessa igreja. Nós somos gratos a Deus e reconhecemos o cuidado e o favor de Deus sobre a vida da irmã Norma, que hoje, dia 20, completa mais um ano de vida. A vida do irmão Elias Maciel, que amanhã completa mais um ano de vida, nessa segunda-feira, dia 21. Temos a irmã Delci no dia 22, temos a irmã Cleusa no dia 23, temos o Saulo, nosso querido irmão Saulo, também no dia 23, a irmã Jaci no dia 28, irmão Delci no dia 22, irmã Jaci no dia 28, e temos também no dia 28, e é a nossa gratidão, 28 é dessa segunda a 8, a irmã Sônia Duque e a irmã Juliana. Nossa gratidão ao Senhor pela vida desses queridos nossos, que nessa semana certamente serão visitados, contemplados pelo Senhor, com a graça de completarem mais um ano de vida. Vamos adorar ao Senhor juntos. Graça e paz, queridos, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom estarmos na casa do Senhor, porque nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, e muito mais Ele fará, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em nós. Vamos adorar o Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida, porque Ele é o tesouro maior desse mundo em nós, amém? Vamos tributar ao Ieoa, ao Todo-Poderoso, aleluia. Declare você em casa nesse momento.
sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Declarei.
essa canção. Aleluia, aleluia. Ó, quão lindo esse nome é, quão maravilhoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome poderoso de Jesus que está aqui no meio de nós, para cumprir o seu querer, a sua vontade nas nossas vidas. Ele que dirige a nossa história, Ele que conhece os nossos corações, Ele sabe todas as coisas. Aleluia, bendito seja o nome dEle nesse momento. Deus Altíssimo. Aleluia. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, Quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é. Declare o nome de Jesus, meu Rei. te adoramos, Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. teu reino. Teu é o reino, tu é Aleluia. acima de tudo, nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, O nome de Jesus, meu Rei. Aleluia. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é,
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Maior que tudo Ele é. Essa é a canção que tem nos inspirado. Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que as nossas preocupações. Ele é maior do que a nossa dor de dente, dor de cabeça. Ele é maior do que o câncer. Ele é maior do que a Covid-19. Ele é maior do que a opressão de um governo covarde. Ele é maior que tudo Ele é. E nós temos tido essa experiência nos últimos dias. Vivemos um tempo em que fica claro, fica patente quão maravilhoso Ele é. Temos experimentado do seu favor, temos experimentado do seu cuidado nesses dias. E não é porque vivemos dias difíceis que fica mais evidente isso. Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus. Ele tem o mesmo prazer em nos socorrer no dia da dificuldade, como tem em nos abençoar durante todo o tempo. Ele é aquele que, como lemos hoje, é aquele que nos salva, é aquele que nos resgata, é aquele que nos sustenta, é a razão da nossa fé. E eu queria nesse instante lembrar a você, domingo que vem nós encerraremos a nossa campanha de missões nacionais. Domingo que vem estaremos aqui recebendo uma missionária, fechando a campanha de missões nacionais de 2020, levantando a oferta de amor e gratidão também, mas que poderá ser também trazida no primeiro domingo de outubro, dia 4 de outubro. Oficialmente a campanha se encerrará domingo que vem, dia 27, mas a oferta poderá ser ainda apresentada até o primeiro domingo de outubro. Então fique atento a esse instante. Se você pretende participar, se você entende que deva não somente orar, se você entende que deva não somente ser no lugar onde você mora um agente especial do reino de Deus, um missionário, você também entende que deva contribuir, sustentando as cordas de quem está no seu lugar, onde você não pode chegar, e essa pessoa chega, esse missionário, essa missionária chega. Então, com a sua oferta, você poderá não apenas fazer a sua contribuição através dos aplicativos do celular, mas também vindo aqui de segunda a sábado, de 9 às 14 horas. O irmão Oswaldo está aqui na igreja. Você poderá trazer pessoalmente a sua oferta, depositar no gasofilácio, ter o seu tempo de a sós com Deus, se você assim desejar, aqui na casa do Senhor, aqui nesse espaço físico que a gente tem como nosso ponto de encontro como comunidade de fé para adoração e celebração. Também quero lembrar aos irmãos, especialmente aos nossos queridos que integram o grupo que seguirá nos dias 22, 23 e 24 de janeiro para o nosso retiro de casais. Estamos nos aproximando. Essa semana nós conversamos com o Catito, com a Dagui, e os nossos dias já estão em contagem regressiva. Outubro, novembro e dezembro é o último trimestre do ano e passará, no estalar de dedos. Janeiro é o mês do nosso retiro. Estaremos subindo para o Hotel Fazenda, ali em Minas Gerais, divisa com o estado do Rio, Recanto das Hortênsias, recebendo o Catito e a Dagui. A minha mensagem, a minha orientação é
para que os irmãos mantenham em dia todos os pagamentos e vamos colocar diante de Deus a vida dos nossos preletores, vamos colocar diante de Deus os casais que o Senhor separou para esse tempo, porque é assim que nós temos entendido, temos compreendido ao longo dos últimos anos, desde que iniciamos essa proposta ministerial para os casais da igreja, através do Ministério de Família. Assim nós temos compreendido: o Senhor separa e o Senhor leva quem Ele quer. Então nós temos já assegurados os casais que estarão ali no nosso retiro do biênio 2020-21. Agora o nosso papel, a nossa responsabilidade é intercessão, manter nossos compromissos financeiros em dia e joelho no chão, intercedendo para que o Senhor trate conosco da maneira que Ele quer, da maneira que Ele entende que deva tratar. Eu queria também fazer aqui um apelo. A beneficência da igreja tem alguns desafios. Precisamos de leite em pó, precisamos de pó de café. A nossa orientação é que o leite em pó seja pacote de 500 gramas, o pó de café seja de 250 gramas. Precisamos de arroz, precisamos de óleo. Hoje eu só tenho uma garrafa de óleo, 1 litro de óleo para compor uma cesta. Precisamos de óleo, precisamos de feijão. Hoje eu tenho na despensa aproximadamente 4 quilos apenas de feijão. Precisamos de farinha, precisamos de material de higiene pessoal, em especial álcool em gel ou álcool A70, mesmo líquido, mas que seja o A70, papel higiênico. Nossa orientação: pacotes com 4 unidades, não aqueles pacotes com 16, com 20, com 24, porque a gente tem a dificuldade de ter que cortar e separar por unidade, e aí já compromete a questão da higiene do papel. Então, podendo ser pacote de 4 unidades é o ideal. São alguns desafios da beneficência da igreja. E você também pode trazer a sua doação da beneficência durante a semana. Pode fazer isso de segunda a sábado, de 9 da manhã às 14 horas, com o irmão Osvaldo estando aqui na igreja para recepcioná-lo. Nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez e vamos apresentar, vamos devolver a Ele aquilo que a Ele pertence, os dízimos e ofertas. Você poderá fazer isso agora da sua casa, usando o seu aplicativo de celular. Você tem aí passando na tela do seu computador, na tela da sua TV, do seu celular, você tem passando aí o Banco Santander, a agência, a conta e o CNPJ da igreja. Você pode fazer essa doação. Você pode fazer a doação para a beneficência da igreja, para suprir essas demandas. Inclusive, você pode fazer aí a apresentação e a consagração dos seus dízimos e ofertas, entendendo e dando o testemunho público da sua fé em Jesus, compreendendo o senhorio dele, a governança dele sobre sua vida, como gesto de gratidão, não como barganha. Deus não tem um balcão de negócios comigo ou com você. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, como gesto, como postura de gratidão, nós o honramos com parte de tudo que Ele nos tem dado, inclusive com parte dos bens que chegam às nossas mãos. Vamos adorá-lo, vamos louvar ao Senhor. Derrama a tua glória, enquanto apresentaremos a Ele os nossos bens, dízimos e ofertas. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Aleluia.
unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, no dia deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, no dia deste amor. Ah, Deus, te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Aleluia. Meu maior prazer, declare. Meu maior prazer É estar em tua presença. estar em tua presença, Prostrado aos teus pés. prostrado aos teus pés, Te adorar, Jesus. te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz. Eu ouço a tua voz, Sinto teu mover aqui. sinto teu mover aqui. Quero mais. Quero mais de ti, Senhor. Teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, no dia deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios deste amor. Aleluia. Nós vamos orar nesse instante e vamos colocar diante de Deus a vida dos nossos queridos. Nós temos que orar pela vida da irmã Sônia Seabra. Irmã Sônia está investigando aí um problema no seu estômago. Ela está preocupada, então vamos lembrar da irmã Sônia em nossas orações. Vamos continuar orando pela irmã Rose. O pastor informou semana passada que a sua cirurgia foi antecipada e aconteceu de fato essa semana, que passou agora na quinta-feira, e sexta-feira, para a honra e glória do Senhor, ela já teve alta, já está em casa. Vamos orar pela recuperação da irmã Rose. Vamos continuar orando pelo irmão Saulo, sua saúde. Vamos continuar orando pelo irmão Maciel, sua saúde, bem como da Tânia, sua nora. Vamos continuar colocando diante de Deus a vida da irmã Ivanildes. Ontem ela passou uma mensagem para a gente, disse que está bem, está se recuperando. Vamos orar também pela irmã Selma, pela Mara e pela dona Dilma. São famílias queridas nossas, pessoas que estão integradas nos nossos grupos de discipulado, inclusive, que necessitam dos cuidados do Senhor. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor por conta dos desafios que esses queridos estão enfrentando
na saúde física. Essa semana foi aniversário do irmão Agenor também, e passamos uma mensagem para ele, e ele é muito grato a Deus, não apenas por mais um ano de vida que Deus lhe deu, mas também pela oportunidade de já ter voltado ao mercado de trabalho. Vamos colocar diante de Deus também a família da irmã Valéria. Valéria, mãe do Tiago, da Larissa. Essa semana seu pai faleceu, vítima de um infarto, em casa, e foi sepultado na última quinta-feira. E ela necessita das nossas orações, necessita do conforto de Deus, necessita do encorajamento de Deus. Conversamos com ela na última sexta-feira. Ela estava muito abalada ainda, muito sensibilizada com o que ocorreu, mesmo porque há pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, ela perdera sua mãe, e num espaço curto agora também ela vê seu pai partindo. Então vamos lembrar da irmã Valéria, do Josi, vamos lembrar do Tiago e da Larissa, para que o Senhor conforte o coração dessa família. São pessoas amadas nossas, são pessoas queridas por essa igreja, e que necessitam do conforto, do acolhimento do Senhor. O Espírito Santo de Deus é o Paráclito de Deus. E sabe o que significa a palavra Paráclito no grego? O Consolador, aquele que conforta. E não há, irmã Valéria, essa irmã está me ouvindo, não há conforto como o do Senhor. Nossas palavras se tornam nada, nossa presença é dissipada diante do conforto que o Espírito Santo de Deus promove em nossos corações. Eu estou falando isso por experiência própria. Estou falando isso como alguém que já não tem mãe, não tem pai, e que só o conforto de Deus pôde acalmar, acalentar o meu coração naqueles dias tão difíceis. Eu já era já era pastor dessa igreja, já conduzia esse rebanho quando o Senhor chamou o meu pai. Membros dessa igreja estiveram conosco, o conselho diaconal se fez presente, mas o conforto de Deus é incomparável. Sua igreja está orando por você, nós estaremos intercedendo para que o Senhor conforte o seu coração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de uma vez mais nos apresentarmos reunidos como igreja, estarmos aqui oferecendo esse culto ao Senhor. Deus, nós reconhecemos que não somos merecedores do teu cuidado, mas o Senhor, com insondável amor, nos alcançou. Incomparável amor, indescritível amor, nos alcançou. Ó Deus, nós te bendizemos, porque reconhecemos, ó Deus, o nosso estado, o nosso estágio de pecadores, e pecadores, ó Deus, que já podem clamar pelo sangue de Jesus, porque é nele que nossos pecados são perdoados. O nosso Salvador Jesus não morreu na cruz em vão para nós. Sua morte foi redentiva, foi redentora. Sua morte nos resgatou da nossa vã, da nossa inútil maneira de viver, e nos fez cordeiros com Ele, cidadãos dos céus. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos por teu amor, por teu cuidado. Nesse momento, queremos confiar ao Senhor, em especial a vida da irmã Valéria e sua família. Que o teu Espírito Santo conforte o coração da tua serva e de toda a sua casa. Que o teu Espírito Santo, Deus, que o teu Espírito Santo preencha todas as lacunas que ficam com a partida desse pai. Ó Deus, nós imploramos ao Senhor que a tua serva, esposo e filhos
sintam-se sustentados e amparados pelo Senhor. Renova-lhes o ânimo, renova-lhes o vigor. Ó Deus, nós confiamos ao Senhor a vida da Selma, a vida da Mara, a vida da dona Dilma, a vida do Saulo, a vida da Rose, a vida da Ivanildes, a vida do Maciel, a vida da Tânia. Nós confiamos ao Senhor a vida do irmão Enéas, da irmã Eli. Nós confiamos ao Senhor a vida dos teus servos, Senhor, que o pastor nesse instante desconhece, mas que possam estar enfrentando algum desafio, alguma tensão, alguma dificuldade, quer pessoal, quer familiar, quer financeira, quer profissional, quer na saúde. O Senhor é o nosso Deus, não temos outro a quem buscar senão o Senhor. Por isso, Deus, nós nos curvamos, nós nos dobramos, nós nos rendemos e imploramos ao Senhor: tem compaixão de nós. Ó Deus, entra com provisão na vida deles, de cada um deles. Coloca a tua boa mão, ó Deus, promovendo, ó Deus, a restauração da força física, a cura, Senhor. Aqueles que estão enfrentando um câncer, ó Deus, põe a tua mão e, se for para a glória do teu nome, extirpa esse tumor, faz cessar, ó Deus, esse tumor. Ó Deus, nós imploramos no nome de Jesus. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas pelo poder que há no nome de Jesus, nós imploramos ao Senhor: glorifica o teu nome, Senhor. Se for para a glória dele, apenas a glória do teu nome, cura, Senhor, cura, Senhor, os teus servos, aquela que tem depositado toda a sua fé e esperança somente no Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, visita a tua igreja espalhada, onde estiver o teu povo, que o teu Espírito Santo possa alcançá-los, Senhor. Ó Deus, dá ânimo àqueles que podem estar na tua casa, para que estejam. Dá ânimo, Senhor. Desperta, Senhor. O conselho da tua palavra é: examinem-se. O conselho da tua palavra é: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Deus te esclarecerá. Ó Deus, que nesta noite a palavra que o teu servo tem, a palavra que o Senhor separou pelo pastor Wellington, que essa palavra, ó Deus, venha ao encontro. Venha, Senhor, ao encontro dos desafios e demandas do teu povo. Que a tua igreja seja despertada, que a tua igreja seja conclamada, desafiada a um compromisso contigo, a renovação de seus votos com o Senhor. Deus, no nome de Jesus, desperta o teu povo, desperta o teu povo. No nome de Jesus, que a tua igreja compreenda o que há quase 750 anos atrás o Senhor falou através da boca do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Que os nossos adolescentes, que os nossos jovens, que os nossos adultos, que aqueles que podem, não abram mão do tempo de comunhão que o Senhor nos tem possibilitado ter aqui ainda. Não renunciem a esse privilégio. Fala conosco. Receba, Senhor, os dízimos e ofertas consagrados. Nos dê sabedoria na gestão e na administração deles, para a glória do teu nome. Por Jesus nós oramos. Amém e amém. O nosso preletor desta noite é alguém muito querido nosso, é alguém que essa igreja conhece, é alguém que já congregou conosco, já esteve entre nós, integrando o corpo de Cristo aqui, mas que hoje o Senhor tem posto, tem levantado
para conduzir a primeira igreja batista do Grajaú e que ali tem desenvolvido um ministério abençoador. Pastor Wellington está hoje ali no Grajaú, conduzindo também a construção do novo templo, e nesses dias difíceis ele tem dado testemunho em conversas que temos tido, em alguns encontros, através também da conversa online, daquilo que Deus tem realizado no seio da sua igreja de uma maneira extraordinária, sobrenatural. E hoje ele será a ferramenta de Deus para nos abençoar. Prepare-se, deixe Deus falar ao seu coração. Renda-se, curve-se, pare tudo para ouvir o que o Senhor separou para as nossas vidas. Pastor Wellington, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Essa igreja tem por você um carinho muito especial e você o sabe muito bem. Um forte abraço e seja a boca de Deus entre nós. Paz e graça a todo mundo aí da Igreja Batista Lírio dos Vales, é um prazer estar com vocês neste encontro. Eu espero mesmo que a palavra ela alcance o coração de todos vocês. Quero agradecer ao pastor Ebenezer Lopes pelo convite e por me dar a possibilidade de participar deste encontro, participar deste momento com vocês. Eu tenho sempre no coração um agradecimento muito grande pela Igreja Batista Lírio dos Vales, porque ela me acolheu, me abraçou e foi bênção para mim quando eu precisei de uma igreja para estar. Então eu trago sempre muitas lembranças boas de vocês. Hoje eu estou pastoreando a primeira Igreja Batista do Grajaú e é sempre uma alegria trazer vocês na memória e na lembrança. Pois bem, queridos, eu quero partilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está em 1 Reis, no capítulo número 19, no verso de número 3. O texto de 1 Reis, capítulo 19, verso de número 3. O texto diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Eu estava pensando como que nós vivemos numa sociedade adoecida. Hoje nós estamos com fobia, hoje nós estamos amedrontados, apavorados, mas com muitas coisas. Nós temos medo de sair às ruas, nós temos medo de um assalto, nós temos medo de um acidente de carro, nós temos medo agora de uma pandemia, de uma doença, da morte. Muitas coisas que se aproximaram de nós de maneira tão intensa. Isso foi gerando um adoecimento social muito grande. Mas não apenas social, foi gerando também um adoecimento espiritual muito grande. Há um esfriamento generalizado das pessoas em relação à fé. Há um esfriamento generalizado das pessoas em relação às suas esperanças espirituais, aquilo que talvez eu chame de a perca da intangibilidade. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Há algum tempo atrás nós pensávamos no evangelho que era assim: ir para o céu, ruas de ouro, viver aquela esperança maravilhosa da volta de Jesus, e um dia ele vai voltar e vai pegar a sua igreja, vai nos tomar e vai transformar os nossos corpos, e nós vamos ser então pessoas com corpos incorruptíveis, vivendo numa eternidade, aquela coisa maravilhosa que é a promessa das Escrituras Sagradas sobre o nosso futuro. Mas parece que de uns anos para cá, a mensagem evangélica ela se transformou numa mensagem em que não precisa mudar nada, não precisa transformar absolutamente nada, mas ao mesmo tempo também não precisa ter esperança de muita coisa. Se você construir aqui, é o sinal da bênção de Deus. Então, se você tiver seu carro, sua casa, se você tiver seu trabalho, é sinal que Deus está abençoando a sua vida. Gente, onde foi que nós aprendemos isso? Porque não é isso que dizem as Escrituras Sagradas. A Bíblia não diz que nós vamos ter uma vida fácil, porque essa é a marca da presença de Deus. Pelo contrário, Jesus disse que nós teríamos no mundo muitas aflições, muitas angústias. Isso faz parte da agenda nossa de cada dia. Pois bem, eu quero falar com você então, pensando inclusive neste mês de setembro amarelo, em que nós conversamos muito sobre o suicídio,
falar como que as pessoas, tanto o medo e a culpa, são dois elementos que alimentam no coração das pessoas um desejo pela morte. O medo é aquele desejo do não enfrentamento, porque a gente sempre acha que o inimigo é maior do que a gente. E a culpa, que é algo que dilacera o coração da gente, que de alguma forma, de algum modo, destrói as nossas células espirituais e vão danificando a nossa comunhão conosco mesmo e, logicamente, obviamente, com os outros e também com o nosso Deus. Nesse texto que eu li para você, de 1 Reis, capítulo 19, no verso número 3, o contexto é que Elias, ele havia enfrentado Acabe, dado uma ordem a Acabe, e de repente ele sai do palácio, deixou a profecia com Acabe, mas aí vem uma batalha campal com os profetas de Baal, e Elias consegue então detonar os profetas de Baal. Naquela batalha conhecida, que o fogo lambe o sacrifício. Pois bem, depois que Jezabel, esposa de Acabe, sabe que os profetas estão mortos, seus profetas estão mortos, Jezabel manda um recado para Elias que iria matá-lo. E nesse contexto, Elias então tem medo e foge para salvar a sua própria vida. Agora vejam vocês que nós estamos falando de um profeta que havia enfrentado o rei, um profeta que havia enfrentado dezenas e dezenas de profetas pagãos, e agora ele estava com medo de Jezabel, e o recado que Jezabel tinha enviado a ele gerou esse pavor e essa fobia no coração de Elias. Pois bem, o que nós aprendemos com a vida? Primeiro, que o medo ele vem por uma fraqueza pessoal. Elias era um homem aparentemente forte, um homem com experiências fortes, mas naquele momento ele se sente fraco, ele se sente desmotivado a lutar, ele se sente apavorado, e o medo faz Elias querer fugir, e ele foge de verdade. Elias deixa a cidade, vai se recolher numa gruta, e ele vai estar ali por algum tempo sem entender por que ele havia fugido, já que ele tinha tido coragem de enfrentar coisas muito mais poderosas. A grande questão é que às vezes o medo ele vem para nos destruir mesmo, para detonar nossa esperança, nossos desejos, nossa vontade, nossas possibilidades e até a nossa fé. Loren Cunningham é o presidente emérito da Jocum, fundador da Jocum, e Loren ele tem uma frase maravilhosa que ele diz que o medo é fé, mas no inimigo. É quando a gente acredita que o inimigo ele é maior do que a nossa fé, maior do que o nosso Deus, maior do que nós podemos enfrentá-lo. Então, a gente o medo é um tipo de fé, mas naquilo que se levanta contra nós. Outra coisa interessante é que o medo ele vem por uma herança familiar. Às vezes o medo se dá porque pessoas incentivaram você a viver assim o tempo inteiro. A outra coisa é que o medo vem por uma crença duvidosa em Deus. Acreditar mesmo que o problema, a dificuldade, o drama, seja o que for, é muito maior do que o nosso Deus. Mas olhando a história de Elias e esse texto, esse pedaço desse texto do capítulo 19, nós vamos aprender algumas coisas muito significativas, muito abençoadoras, e que eu quero partilhar com você nesse instante. Se você está vivendo um momento em que você está distraído, se você está vivendo um momento em que sua vida está pesada, se você está vivendo um momento que você está tendo enfrentamentos na vida, eu quero convidar você a pensar nisso tudo que eu quero partilhar com você agora, está bem? Primeiro delas, Deus olha para Elias, no versículo número 7, diz assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Levante-se. É interessante isso, né? Muitas vezes nós queremos falar com pessoas que estão deprimidas
uma palavra mágica. A gente diz para eles assim: olha, não fica assim, abre a janela, respira o ar, vê o sol, sai para a rua, vai às ruas, e você acha que isso é o remédio para que as pessoas saiam da depressão. Não é, leva engano. Nós estamos falando de pessoas que estão enfincadas, estão encravadas das suas camas, estão escondidas nos grotões dos seus quartos, e ali elas estão pensando em nada mais além de não ter mais a própria vida. Deus fala para Elias assim: Elias, levante-se. E a ideia de Deus aqui é de que você tenha, de algum modo, uma possibilidade de você vislumbrar a real necessidade de sair de onde você está. Seja num tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de mágoa, de tristeza, de desilusão, de desapego, seja o que for que está acontecendo com você, levante-se. Levante-se. Dê uma ordem a si mesmo. Enfrente as suas próprias dores. Enfrente os seus próprios sofrimentos. Você vai me dizer assim: mas pastor, eu não tenho conseguido fazer isso. Eu não tenho conseguido levantar de mim mesmo. Pois bem, deixe Deus te ajudar nisso. A minha ideia aqui é que Deus ajude você a viver essa experiência de levantar de onde você está. Não permita que as dores, o medo, o sofrimento, a angústia, ou tudo aquilo que eu acabei de listar, seja capaz de derrubar você completamente. Levante-se. Deus disse isso para Elias. A segunda coisa é que Deus diz para Elias no versículo 7 assim: coma, pois a sua viagem será longa. A sua missão na vida é longa, sabia disso? Talvez alguém já tenha dito para você, infelizmente, que você é um inútil, que você não serve para nada. Alguém talvez nunca tenha elogiado o que você faz. Alguém já tenha talvez olhado para você e desistido de você. Talvez alguém já tenha lhe abandonado. Talvez alguém já tenha dito que você não serve para absolutamente nada. Não importa o que as pessoas disseram. O que importa é o que Deus diz para você. E Ele diz assim: levante-se, porque a sua viagem é longa. Tem muita coisa ainda para você viver. Tem muita coisa para você experimentar. Tem muita coisa para você sorrir. Tem muita coisa para você viver. Tem muita coisa para você experimentar. Tem muitas viagens a fazer. Sejam elas emocionais, espirituais, você precisa transitar ainda com vida. E é isso que Deus gostaria que você pensasse. Levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada na vida. Não é fácil viver a sua vida. Às vezes nós queremos, por vezes, nós queremos minimizar o problema que as outras pessoas estão vivendo. Às vezes nós queremos que as pessoas respondam como nós respondemos a todos os dramas da vida, e não é assim. Deus sabe disso também. Deus sabe que você não vai responder facilmente. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida. Mas tem uma coisa muito importante que eu quero partilhar com você hoje. Quando Deus fala para você comer, porque a sua viagem é longa, é porque Ele tem uma promessa para a sua vida. E a promessa que Deus tem para a sua vida é de fazer você ainda viver muito tempo, a ponto de viver o suficiente para abençoar a vida das pessoas. Sabe, você precisa aprender isso, aprender que a sua caminhada aqui não é à toa. Você não está caminhando aqui só para ganhar dinheiro. Você não está caminhando aqui para construir sua casa. Você não está caminhando aqui para pagar suas dívidas. Você está caminhando aqui para construir uma história. Você tem um propósito. E Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer usar você. O que Deus queria dizer para Elias é o seguinte: Elias, eu tenho muita coisa para fazer através da sua vida, cara. Levanta. Eu quero te dar a oportunidade de você viver essa vida que eu quero que você viva. Essa é a coisa linda que Deus tem para a vida de todos nós. Num tempo como esse, em que nós falamos sobre o suicídio, muitas pessoas estão tirando a sua própria vida
porque elas perderam o sentido de viver, porque elas perderam o sentido de ser, porque elas perderam o sentido de caminhar, porque elas perderam o sentido de experimentar um pouco mais a vida. Talvez você não consiga entender qual seja o seu propósito. Eu não sei se você já perguntou isso para Deus, e eu não sei se você já perguntou isso para você mesmo, mas levante-se, coma e siga, porque a sua caminhada é ainda muito longa. Mas Deus diz mais a Elias. No versículo 8, Deus diz assim: então ele se levantou, comeu e bebeu. Uma das coisas boas é que nós temos a oportunidade, e Deus deixa isso, de dizer sim ou não para Deus. É o livre-arbítrio. Deus nos ordena, nós podemos falar assim: eu não quero saber disso, eu não vou fazer isso. Mas por outro lado, nós também temos a oportunidade de obedecer, nós também temos a oportunidade de dizer sim. Diz o texto que Elias se sentou, levantou, sentou e comeu. Ele fez o que Deus havia mandado, ele fez o que Deus havia ordenado, ele fez o que Deus havia dito que era para ser feito. No meio dos seus problemas, dramas, dores, não se esqueça que Deus entra com a parte dele e você entra com a sua. Você precisa aprender a obedecer a Deus. Você precisa aprender a obedecer ao Senhor. E Ele está te ordenando fazer algo que seja bom para você, para a sua vida. É algo que vai alimentar o seu coração, que vai dar à sua vida a possibilidade, a esperança de viver dias abençoadores. Coma, levante-se, coma e sente e coma. É uma ordem para você. A ordem é para você ficar bem. A ordem é para você reagir. A ordem é para você crer. A ordem é para você viver. Viver mesmo intensamente uma vida que vale a pena ser vivida. Ou será que a vida que você tem vivido, ela não precisa de mais sabor? Então, põe o sabor na sua vida, obedecendo aquilo que Ele está mandando você fazer. Quando eu penso muito nas pessoas que têm desistido da vida, eu penso também como tem sido difícil para as pessoas entenderem a dimensão da sua caminhada, a dimensão da sua estrada. A palavra de Deus diz que aquele que o ama é aquele que ouve e que atende aos seus mandamentos. Então, que obedece aos seus mandamentos. Demonstre amor pelo Senhor, demonstre carinho pelo Senhor, também obedecendo a Ele. Isso é um princípio que você vai carregar para toda a sua vida. Diz o versículo 12, sim, ainda sobre essa passagem de Elias. Então, depois de um terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Onde você está esperando encontrar Deus para falar com você? Ele não estava no meio do terremoto, ele não estava no meio do fogo, ele estava no cício do vento, no sopro suave de quem deseja se manifestar sem extravagância alguma, para que você ouça os batimentos do coração, para que você ouça a respiração, para que você sinta o hálito de tão próximo que está. Deus, Ele deseja falar com você. Deus deseja falar com sua vida. Deus deseja falar ao seu coração. Deus deseja falar à sua alma. Deus deseja falar intensamente à sua mente. Permita que essa mensagem simples, devocional, abençoe o seu coração a ponto de fazer você pensar sobre como Deus quer falar com você e usar canais dos quais Ele pode se comunicar com você. Como é importante para Deus ter em você alguém que esteja disposto a ouvi-lo, disposto a percebê-lo, disposto a escutá-lo, disposto a entendê-lo. Quantos estão dispostos a fazer com que essa voz
como a voz de um trovão, que diz os Salmos, ela também atravessa os ouvidos como um sopro suave do cicio do vento. É isso que Deus quer fazer com você, falar com você de maneira miraculosa, extraordinária e abençoadora. Elias ouve Deus falar. Quando ele vai a Acabe, era Deus falando com ele. Depois que ele sai deste lugar, ele sabia que Deus estava falando com ele o tempo inteiro. Ele sabia que Deus queria comunicar com ele. Deus está querendo comunicar com você, Deus está querendo falar com você. Deus está querendo saber um pouco de você através dos seus lábios. E Ele quer também comunicar ao seu coração, dizer alguma coisa importante para você, e você precisa aprender a ouvir. Pois bem, vamos voltar ao medo de Elias. Elias foge porque queria salvar a sua própria vida. Às vezes, nós precisamos aprender a enfrentar os problemas da vida, os dramas da vida, as dificuldades da vida. Deus vai sempre, em todo o tempo, Ele vai cuidar de nós, de mim e de você. Quando Elias foge de Jezabel, por algum momento Elias teve um surto de ateísmo. E ele, naquele instante, parece ter esquecido tudo que Deus havia feito. Eu quero incentivar você a pensar nisso, na ordem de Deus, no suprimento de Deus, na voz de Deus, no propósito de Deus para a sua vida. Você tem algo muito especial para viver. Viva intensamente. Experimente intensamente. E você vai perceber que diferença Deus vai fazer na sua vida. A vida em Deus vale a pena sempre ser vivida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a todos os irmãos da Igreja Batista Lírio dos Vales. Eu envio um abraço da minha família para todos vocês da primeira Igreja Batista do Grajaú. Paz e graça a todos, queridos. Que Deus abençoe rica e abundantemente o coração de vocês. Tchau, tchau. Senhor, Tu és onipotente, pois Tu podes tudo, e não há nada impossível para Ti. Senhor, Tu és onisciente, pois Tu sabes tudo, e não há nada que Tu não saibas, ó Senhor. Senhor, Tu és onipresente, pois Tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do Teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só Tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra tudo